Colega jornalista, quem sabe vender o seu perfil profissional vai mais longe na nossa profissão. Desculpa aí o excesso de afirmativas relacionadas à nossa área, mas a verdade é essa e eu vou trazer uns dados para a gente conversar sobre. Uma pesquisa realizada pelo Portal Comunique-se em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, mostrou em 2023, essa pesquisa se chama Raio-X do Mercado do Jornalismo no Brasil, e essa pesquisa mostrou que os jornalistas que sabem vender o seu perfil profissional têm mais chances de serem bem-sucedidos na nossa área. Isso só confirmou uma coisa que eu vivo na prática como jornalista como jornalista empreendedora de nicho. Primeiro que vender o seu perfil profissional é algo que vai fazer bem para você que também não quer empreender. Porque vender o seu perfil profissional significa que você sabe vender as suas qualidades. E hoje, com a internet, você pode fazer isso através da produção de conteúdo e usando até as ferramentas do jornalismo Gen para isso. Segundo, que quem quer monetizar, viver do jornalismo e não só sobreviver da nossa profissão, mais do que nunca precisa saber vender a nossa profissão. E pode ser que você pense que ser um jornalista que saiba vender o seu perfil profissional significa que você nasceu com o dom da venda, que você, eu tenho que ter uma comunicação maravilhosa, porque a gente sabe que não é porque você fez lá a graduação em jornalismo que magicamente você se tornou a pessoa mais comunicativa do mundo. É claro que essa faculdade, essa graduação acaba atraindo pessoas com uma comunicação mais fluida e que tem, assim, um jeito de se comunicar, talvez verbalmente mais fácil, tenham menos vergonha. Mas isso não é uma regra. Isso também não é uma grande exceção. Eu estudei com muita gente que fez jornalismo e ouço muitos de vocês dizerem para mim aqui que não são bons comunicadores, apesar de serem bons jornalistas no sentido de ter vergonha de falar, de não gostar talvez até de aparecer num vídeo. E aí entra a questão de venda. Eridão, não gosto de vender, eu não sei vender, eu não nasci com esse dom. E tudo é prática. Mesmo quem nasceu já com uma habilidade construída de venda, porque às vezes você tem uma habilidade maior, eu considero que eu, por exemplo, tenho uma habilidade de venda maior do que o normal, né, das pessoas com quem eu convivo. Então eu sempre fui direcionada a trabalhar com vendas mesmo antes do jornalismo fazer parte da minha vida. Isso ajuda, facilita, faz você desenvolver melhor quando você estuda e foca em entender as técnicas de venda. Mas vender o seu trabalho como jornalista é essencial. Vender o seu perfil profissional é essencial. E talvez você não construiu essa habilidade, principalmente dentro da faculdade, porque dentro da faculdade eu não me lembro de ter tido nenhuma disciplina com técnicas de venda, porque talvez empreender não fosse o grande foco da graduação. Né? A graduação nos molda para sermos os produtores de conteúdo que entrega currículo e trabalha numa empresa. Ou se torna um assessor de comunicação. Então, a parte de venda fica meio que completamente esquecida. Eu ouvia muito de uma professora na disciplina de jornalismo empresarial que o jornalista ele tinha essa dificuldade de vender o seu trabalho e por isso às vezes tinha muito jornalista ruim no mercado que só por saber vender melhor o seu trabalho conseguia um espaço, um lugar, uma posição de mais destaque. E isso é verdade. Quem vende mais o seu trabalho, quem faz o seu marketing pessoal melhor, às vezes consegue oportunidades que até tem dificuldade de sustentar se não tem uma qualidade real no seu trabalho. Então, é claro que não basta você vender o seu trabalho como jornalista, você tem que executar bem o seu trabalho e comprovar que aquela imagem que você construiu de ser um bom jornalista, ou seja, a imagem de venda do seu perfil profissional, corresponde com quem você é profissionalmente. Mas sem essa venda da sua imagem profissional, você dificilmente consegue se destacar trabalhando em uma empresa ou se destacar como jornalista empreendedor. E muito menos viver do jornalismo de fato
ainda mais quando você quer trabalhar de maneira autônoma. Então tá bom, então eu vou falar para vocês estratégias de venda que eu utilizo no meu dia a dia como jornalista empreendedora de nicho, como jornalista agent, para vender o meu perfil profissional. Primeiro ponto, a gente não trabalha com mentira, certo? A gente trabalha com fatos, com dados, com informações. Então, para vender o meu perfil profissional, eu uso evidências de que eu tenho um bom perfil profissional. Evidências e provas. Fica mais difícil você provar que você tem um perfil profissional, por exemplo, um perfil profissional bom, quando você nunca trabalhou como jornalista. Então, como você vai provar que você é bom naquilo se você não passou por nenhuma empresa, não teve nenhuma oportunidade, ou só trabalhou como jornalista em outras áreas e não nessa área que você quer seguir agora? Quando eu falo de jornalismo de nicho, muitos falam isso. Elida, eu gosto desse nicho, sempre sonhei em trabalhar com esse nicho, mas eu não tenho experiência nesse nicho. Como eu vou provar que eu sou capaz de executar minhas funções nesse nicho? E aí a gente busca evidências, não provas. As provas você vai construindo ao longo da sua carreira. Mas o que são evidências? Isso aqui que eu fiz com vocês agora no início dessa conversa. Eu afirmei que jornalista que sabe vender mais o seu perfil profissional, ele vai mais longe na nossa profissão. E eu, obviamente, já tinha o respaldo de uma evidência, de uma pesquisa feita pelo Portal Comunique, que fala justamente isso através dos seus dados. Evidência você sabe buscar, você é jornalista. Para construir matérias e buscar a informação correta, você trabalha com evidências. As fontes são evidências de que aquilo que você está dizendo é verdade, de que aquilo que você está dizendo faz sentido, é importante, o seu público quer saber daquilo. Então, você vai fazer isso para vender o seu perfil profissional também. Então, por exemplo, como jornalista GEM na internet, você vai vender um perfil profissional de que você está dentro de um nicho e de que você é uma pessoa de posicionamento importante dentro desse nicho. À medida que você vai crescendo, você vai se tornando, mas de que você conseguiu construir ali uma audiência, que você merece ser ouvido. Para você conseguir monetizar a sua profissão, você tem que ter evidências de que você consegue trazer o público certo para o seu perfil e, consequentemente, para as pessoas que forem anunciar com você, por exemplo. Anúncio é só uma das formas de monetizar o trabalho como jornalista GEM na internet. E esse trabalho como jornalista GEM você pode fazer usando o seu celular, acesso à internet e o computador. Só um parênteses para quem não sabe o que é jornalismo GEM entender mais ou menos do contexto que eu tô falando. E aí você vai trazer essas evidências, você vai trazer pesquisas, você vai trazer falas de especialistas para mostrar que seu perfil profissional é relevante na hora de você vender o seu trabalho. Tá bom, Elida, mas eu quero mostrar que eu sou uma pessoa que sei construir um bom conteúdo, mesmo que eu nunca tive experiência de mercado. Que evidência eu vou buscar para isso? E aí você vai construir essa evidência. E aí, de fato, você precisa ser uma pessoa boa na construção de conteúdo, tá? Não adianta você construir uma evidência falsa. Porque nesse caso, você vai começar a construir o seu portfólio de maneira totalmente independente. Então, você vai usar suas mídias sociais para isso. Vai escolher um nicho que você tenha interesse de pesquisar mais, de falar mais sobre, de ser visto e vista como um jornalista e uma jornalista de renome, de credibilidade nesse nicho, uma pessoa que transita entre a produção de conteúdo e ser fonte dentro daquele nicho, ser chamado para falar sobre aquele nicho. E aí você vai começar a construir conteúdos, porque nada vai vender mais o seu trabalho dentro do jornalismo do que a produção de conteúdo, do que você mostrar na prática as suas habilidades, mesmo que você não esteja trabalhando aí num grande veículo de comunicação. É possível provar o seu valor de mercado com a construção de conteúdo. E posicionamento também vem do jeito que você se posiciona diante da profissão. Se toda vez que alguém pergunta para você o que você faz na vida, né, que faculdade você fez, o que você é profissionalmente, e você titubeia, e você diz, então, eu cursei jornalismo, mas eu não exerço a profissão, e aí você se explica muito, você está passando uma impressão de que você não é jornalista de fato. Porque você pode não estar jornalista agora. Pode estar em outra área. Mas você continua sendo jornalista depois que você sai da faculdade, que você sabe as técnicas, que você se formou nisso. Não é porque o mercado não te deu oportunidade ou você não conseguiu ainda criar as suas oportunidades dentro do empreendedorismo que você não é jornalista, que você não pode se considerar um jornalista.
Pelo contrário, esse posicionamento vai fazer as pessoas saberem que você é jornalista. E aí, quando ela vê uma vaga de jornalista, ela vai te mandar. Quando ela ficar sabendo que alguém quer melhorar a comunicação da empresa, por exemplo, ela vai te falar: olha, eu tenho um amigo jornalista lá, né? Vai te indicar. E aí, aos poucos, né, você vai se posicionando como jornalista dentro da sua casa, depois no seu círculo social, nas suas mídias sociais. E aos poucos você vai ser visto como jornalista. Isso faz parte do seu marketing pessoal. Porque aí quando você chegar ali para concorrer a uma vaga ou para vender o seu trabalho, no caso de um jornalista GEM, você vai ter um posicionamento de jornalista que vai fazer a diferença. As pessoas vão sentir, nossa, a pessoa sabe o que ela tá falando, ela tá me vendendo algo que eu quero muito comprar. Ela não precisa nem insistir muito. Eu quero comprar esse profissional para trabalhar para mim, para prestar serviço, para ser um jornalista GEM e eu quero aparecer ali com, né, dentro daquele sistema que ele criou, dentro do jornalismo GEM que ele pratica nas mídias sociais. Outro ponto importante sobre venda. Venda de imagem, venda de produtos e serviços não é necessariamente uma insistência desenfreada. Não é ser uma pessoa chata que fica o tempo todo se vendendo e falando, ah, como eu sou bom. Não, o elogio, na verdade, tem que vir da boca do outro, que ele tem muito mais valor do que vindo da nossa. E isso você vai construir com o tempo. E vender também, monetizar o trabalho através da venda, não significa que você vai ficar o tempo todo oferecendo o seu trabalho, praticamente implorando para as pessoas comprarem o seu trabalho, te contratarem para alguma coisa. Isso é uma construção. Saber vender é uma construção. E ter a técnica de venda como base é importantíssimo. Então, você, como jornalista, precisa entender o tipo de abordagem que você vai fazer na hora de vender o seu trabalho, na hora de fechar mesmo um public post. Como que você vai derrubar certos questionamentos das pessoas que acham que não precisam do seu trabalho. Como que você já tem que pré-imaginar. Olha, talvez, na hora que eu for vender meu trabalho, eu ouça desse prospecto que não é tão necessário meu trabalho, que ele não tem dinheiro, que ele não entende como o trabalho vai ajudar ele a vender mais, a faturar mais, a melhorar a sua imagem, que ele não entende a importância mesmo de ter um jornalista fazendo isso. Talvez você, né, precisa pensar nessas objeções, que é as barreiras que fazem com que as pessoas não comprem você como jornalista, não comprem o seu trabalho como jornalista, não comprem, literalmente, financeiramente falando, não paguem para te ter como jornalista. E aí você, pensando nessas objeções, você já chega na conversa com a estrutura pronta para derrubar objeção por objeção. A cada ponto que eles levantarem que é um motivo para que não seja fechado esse negócio, para que não comprem a sua imagem como jornalista, não te deem uma oportunidade como jornalista porque não compraram a sua imagem profissional, você tem que ter uma resposta na ponta da língua. E se você quiser saber como derrubar essas objeções na hora de vender o seu perfil profissional como jornalista, comenta aí o vídeo, deixa aí um comentário no vídeo gravado, que vai ficar disponível logo mais, para que a gente continue esse diálogo. Mas tenha em mente que você não vai nascer saber vendendo nada. Aliás, você também não nasceu sabendo fazer jornalismo e você aprendeu dentro do ambiente acadêmico e está desenvolvendo cada vez mais isso para se moldar e usufruir dessas habilidades para poder viver do jornalismo finalmente e construir um perfil de destaque como jornalista, tanto na internet quanto no offline. Então, tá tudo bem se também não saber vender, certo? Muito obrigada a todo mundo que passou por essa live. Fiquem de olho, né? Já acionem as notificações aqui para que vocês recebam as notificações das nossas próximas conversas aqui. E comente se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa a acrescentar a essa nossa conversa. Até breve, colega jornalista!